Olá, minha gente! Estou de volta comentando a segunda parte da obra indicada para a coletânea de contos fantásticos de terror e de realismo mágico da editora LED, obra indicada pelo Cefet para as provas de outubro. Um vídeo só ia ficar muito pequeno, resolvi fazer em duas partes, ok? Só um detalhezinho aqui, ó. Eu tenho o trabalho, o resumo, a resenha, a crítica dos 11 contos um por um, mais os exercícios, claro que é bem mais profundo que isso que eu estou fazendo para vocês aqui, ok? E está lá no meu site, elmofernandes.com.br, e também está aqui, lá, o link está lá na descrição do vídeo, ok? Vamos lá então, vamos trabalhar, vamos trabalhar. O primeiro conto sobre o qual quero discorrer é O Impenitente, do escritor Aloysio de Azevedo, que é uma crítica contundente sobre a questão do celibato, ou seja, aquele compromisso que os padres têm, né, de não se casar e de não manter relações sexuais com outra pessoa. Este conto relata a história de um frade, o chamado Frei Álvaro. Ele era um bom homem, sinceramente, era um bom homem, sinceramente, por minha conta aqui. Porém, era um mau frade, devido a não conseguir domar os seus impulsos e os seus desejos carnais. E esse frade, ele lamentava muito por não ter forças para lutar contra os desejos que eu perseguia, principalmente os desejos carnais, né? O seu maior desejo carnal e que estava se cumprindo era com Leonília, uma bela mulher, e era a perturbação da vida dele. Durante anos ele costumava fugir lá do convento, antigamente era convento, não é seminário como nos diz de hoje não, à procura da Leonília, e ela então satisfazia, né, os seus anseios carnais. Ele era sempre visto fora de hora, viu, certamente atrás de alguém que pudesse realizar seus pensamentos carnais. Não sei se é só a Leonília, né? Mas pela Leonília ele gostava, eu tenho certeza, viu? Aí, gente, ele voltava, né, para o convento, ficava pensando na Leonília. E uma certa noite ele foi para a janela, sabe, ele não conseguiu nem orar, não conseguiu dormir, nem ler. Então ele foi pensar na vida e na Leonília. Então ele olhou lá no pátio do convento e viu a Leonília lá, sabe? Viu? Aí ele desceu correndo, a Leonília já não estava mais ali, só viu aquele vulto da mulher. Então ele foi correndo atrás da mulher, naturalmente, né? O homem correndo atrás da mulher, como sempre. Aí ela vai aqui, vai ali, e também vai aqui, vai ali. É uma gostosura, viu? Mas ele não desiste não, viu? Continua a percorrer a Leonília. E depois de percorrerem um longo caminho, ela entra em sua casa, o frade entra logo em seguida a procurá-la e avista uma luz que vinha lá da sala do fundo, vai até aquele local e se assusta com o que ele vê. Sabe o que tinha na sala de jantar? Sabe o que tinha? Estava o caixão de Leonília. E ela morta, mortinha da Silva. Aí o Frei se aproxima e se afasta aterrorizado, né? Viu que aquele cadáver era da Leonília, daquela mulher que o levou até ali. Aí o monge resolveu voltar para o mosteiro, né? Ele estava com medo de tudo e de todos, e talvez alguém tivesse presenciado aquilo, né? Ficaria parecendo que ele até matou a mulher, mas ele entendeu que talvez fosse uma alucinação que coincidiu com a morte dessa mulher, a morte dela, quem sabe a morte dos seus desejos também, né? O texto chama o impenitente porque é o sujeito que não sabia fazer penitência. É importante para as provas, viu? Ele sabia que estava errado, mas ele continuava, ele perdurava no erro, certo? Então, é uma história protagonizada pelo frade, mas cheia de loucuras, de desejos carnais, sabe? É bem ligado o texto à religião, sabe? Aqueles pensamentos impuros daquele frade, né? Então, essa é uma crítica de Aloysio de Azevedo, como eu disse,
sobre o celibato. Depois, sabe o que acontece? Ele volta à casa dela. E você quer saber o que acontece, diz depois? Spoiler! Você vai ler o meu trabalho, certo? Mas não é nada assim de assombroso, não. Porque de assombroso mesmo vem o assombramento. O Frei até pensou, né, que ela estava mandando um aviso para ele ir atrás dela, aquelas coisas todas, né? Bom, o assombramento é o seguinte, esse conto é terrível, viu? Esse conto é lançado em 1898 pelo Afonso Arinos de Melo Franco. Trata de aspectos referentes à natureza do medo, do horror, da perturbação da mente também, símbolos e superstições, buscando referências sempre naquelas crenças e lendas do povo brasileiro. Os textos, os contos são todos assim, não é? E o conto subdivide-se em 4 partes. Na primeira é descrita a velha casa mal assombrada, né, focando seu aspecto externo e seus entornos imediatos ali, com o questionamento: por que que ali naquela casa, naquela tapera, que é uma casa desabitada, né, por que que ninguém para ali? Apesar de ter vários viajantes, né, vaqueiros, cargueiros de tropas e tropeiros, mas chega ali o Manuel Alves com sua tropa. Manuel ordena ao Venâncio, de quem é mais próximo, que é o seu Malungo, né, o seu amigão ali, armar uma rede no interior da casa, porque ele e o Manel ia passar ali aquela noite. Né? Todo mundo ficou assim, puxa vida, o que está acontecendo, gente? Mas ele falou assim, eu vou ficar aqui e ver se tem assombração minha. O pessoal fala assim, vocês estão com medo mesmo, mas eu quero ver esse negócio dessa assombração aí, o que está acontecendo? Na segunda parte, noitando, né, os viajantes estão ceando ali, preparando-se para dormir, e comentam entre eles aquela solução do patrão, muito doida, né, de atravessar a noite desacompanhado naquela casa mal falada, prenúncio de males que estariam por vir. O seu amigo Venâncio, né, o seu Malungo, até tenta alertá-lo, mas sem sucesso nenhum. A terceira parte é dedicada ao pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Gente, mas é terrível a relação dele com aqueles monstros demoníacos que estão dentro da casa. Eles apareceram e a luta é terrível, 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 noite adentro. Na quarta parte aparece então os tropeiros ali indo até a casa para ver o que aconteceu, né? Depois eu conto para você, certo? Um spoilerzinho, né? Bom, e as rosas, hein? As rosas conta a história de uma senhora que trabalhava, e tinha um jardineiro que trabalhava para ela ali, certo? Chama As Rosas. E todo mundo ficava alertando essa mulher, né? De ter um homem estranho, morando, trabalhando para ela ali e tal. Meio estranho aquele homem. Numa certa noite, essa mulher é surpreendida por uma folhagem sem rosas. E o jardineiro todo atordoado, né? E ele acaba levando aquela mulher a ver um corpo quase nu, coberto. E ele conta essa patroa que é a filha dele. Sabe, ele mata a filha dele porque ele estava irado, porque ela tinha fugido com o homem era um cão e tal. Ele falou, larga esse homem. Ela falou, não largo, eu amo esse homem. Então, ele pega, mata a mulher e cobre com rosas como se ela fosse Nossa Senhora. Que coisa horrível, né, gente? E é assim, sabe? Tem um finalzinho? Spoiler! Tá. O caso de Ruth conta, o caso de Ruth que chama, viu? Conta como uma jovem pretendente de um bom rapaz, ela é abusada pelo padrasto há 15 anos. Padrasto! Né, quando ela tinha 15 anos. Ai, meu Deus do céu, né? E aí, ela fica apaixonada por um rapaz, mas fala assim, meu Deus, ele vai sentir ciúme demais. Ele vai sofrer demais. E ela se suicida. E para finalizar esse horror desse conto, a família resolve sepultá-la lá onde estava o padrasto sepultado, o seu abusador.
E aí, gente, o noivo dela, né, o ex-noivo, que ela já tinha morrido, ele então pensa o seguinte, então enterraram, sepultaram-na ali, porque ela amava aquele homem, sabe? Isso trata de misoginia, os traumas sexuais, etc. Talvez tenha um spoilerzinho aí, né? Mas, olha, é para você entender, ok? E os porcos também de Júlia Lopes de Almeida, né? Assim como as rosas. Nesse conto, ela fala de um trauma, sabe, de uma jovem chamada Umbelina. Ela se engravida do filho do seu patrão e é rejeitada por ele, pelo filho. Até aqui crescia uma história como as outras, gravidez mal planejada, abandono de parentes, violência psicológica, nada que os leitores, né, nada que você que está assistindo não saiba. O horror nesse conto está no fato de que o pai promete, o pai do rapaz, dar a criança nasciturna aos porcos famintos, né? Aí Umbelina é aterrorizada durante os meses de gravidez a ponto de decidir fugir. O pai dela, viu, gente? Estou ficando louco aqui, ó. Seu destino é traído quando o parto se inicia ainda na estrada. E ela pare o filho sozinha, arrancando o cordão umbilical com os próprios dentes. A Umbelina se depara com outro medo, o receio, o medo de amar o próprio filho e acabar perdendo esse seu filhinho. Com o corpo já fragilizado pelo parto, aí acontece um fenômeno que você que está assistindo vai entender o spoiler no trabalho que eu fiz. Oh, gente, esse é o meu trabalho, né? Mas eu contei a história praticamente toda para todo mundo. O grosso é isso aí, ok? Tem alguma coisinha no final aí que você fica sabendo com esse meu trabalho. Gente, eu tentei fazer um trabalho para que você não perca uma questão sequer nas provas do Cefet. De 15 questões de português, geralmente tem 9 ou 10 questões somente sobre o livro, que esse ano chama-se Coletânea de Contos Fantásticos de Terror e de Realismo Mágico. Meu nome é Elmo Fernandes e espero você lá no meu site elmofernandes.com.br. Até o próximo encontro.